Bem-vindos, meninos, a mais uma aula de História. Hoje a gente vai falar sobre a Revolução Industrial e quais foram as transformações que a Revolução Industrial fez na sociedade inglesa de 1760. Aqui nós temos imagens do filme Tempos Modernos. O filme Tempos Modernos, ele mostra como a Revolução Industrial influenciou uma época, como a Revolução Industrial ela influenciou uma sociedade, como que os meios de produção mudaram, não era mais artesão, não era mais artesanato, agora já era uma linha de produção, em vez de ser a mão humana, já eram máquinas fabricando, tomando conta desses processos, né, de produção. Então esse filme ele traz tudo isso à tona, mostra como a sociedade se comportou, como todo mundo começou a mudar, como as pessoas saíram do campo, foram para a cidade, como elas se comportaram. Esse filme ele trata completamente da Revolução Industrial. Então, se vocês tiverem oportunidade de assistir esse filme, assistam. Uma das primeiras mudanças que se dá é que eles tinham uma vida rural. A primeira coisa, eles tinham uma vida rural. E a partir da Revolução Francesa, quando está desencadeando essa condição de Revolução Francesa, eles todos se encaminham para a cidade. E a gente vai ver agora como que foi essa migração, a gente vai ver como que se deu esse processo. Então vamos lá, professora, como que se deu esse processo? Primeira coisa. Então vamos lá, professora, me explica, como que era então antes da Revolução Industrial e como que ficou depois da Revolução Industrial? Explico. Esse aqui é um artesão. Vamos lembrar, gente, que antes da Revolução Industrial, todo mundo tinha um ofício, como sempre teve. Então, vamos lá. Todo o processo de produção, como costumava ser feito por o mesmo artesão, em sua própria oficina. Professora, não entendi. Então, vamos lá. Ó. Aqui eu tenho um artesão. Ele está na oficina dele. Bom, esse artesão aqui, a gente já viu que ele produz sapato. Este mesmo artesão, ele ia lá, pegava uma vaca, tirava o couro da vaca, fazia o solado do sapato, juntava tudo e transformava tudo isso em bota. Transformava todas essas matérias-primas em bota. Tá vendo? Esse é um trabalho de artesão. Ele pega toda a matéria-prima e faz o seu produto final. Então, professor, isso devia demorar muito, demorava. Ele tinha mais ou menos umas 2 semanas, 3 semanas, a gente não sabe um prazo certo, mas esse processo todo demorava, porque era ele que fazia tudo, e ele fazia tudo sozinho, então fazia com a família, era um negócio de família, mas era o artesão que fazia o processo todo. Bom, esse era o meu artesão, mas eu também tinha um processo de manufatura. Professor, qual que era o processo de manufatura? Bom, então aqui a gente tem o trabalho de manufatura. E como que é o trabalho de uma manufatura? Todos os trabalhadores, eles vão se organizar dentro de uma propriedade de um empresário e vão realizar um trabalho em troca de um pagamento. Esse é o trabalho de manufatura. Tá vendo? Eu tenho pessoas trabalhando para alguém, mas ainda não é com máquinas. Aqui eu já tenho meu processo de maquinofatura. A maquinofatura é uma divisão de tarefas, de modo que nenhum trabalhador vai produzir uma peça inteira, mas ele vai produzir somente fragmentos da peça. Dessa forma, ele vai otimizar o tempo de produção. Assim, o desenvolvimento da tecnologia e das máquinas, juntamente com a divisão do trabalho de cada trabalhador, possibilitou uma maior produção em um período menor de tempo. Professor, e por que a Inglaterra foi a pioneira? Por que a Revolução Industrial aconteceu primeiro na Inglaterra? O que a Inglaterra tinha de diferente que os outros países não tinham? Vamos lá então. A Inglaterra tinha vários fatores para que a Revolução Industrial acontecesse primeiro lá. Primeiro fator, acúmulo de capital. A Revolução Comercial dos séculos 16 e 17 fizeram com que a Inglaterra pegasse muito metal precioso das colônias. Além dela ter arrecadado esses metais preciosos das colônias, ela também tinha os corsários. Quem que eram os corsários? Os corsários eram os piratas. A Inglaterra pegava e falava assim com os corsários: pode fazer pilhagem em todos os navios que você vê. E os corsários, eles entravam e pegavam mesmo tudo que tinham nos navios de preciosos. Além disso, também tinha o país de Portugal. O país de Portugal, aqui ó, a gente tem ele aqui 2 vezes.
Qual que era o problema que Portugal tinha com a Inglaterra? Vamos lá, para a Inglaterra, nenhum, e vamos descobrir por quê. Em 1580, de 1580 a 1640, teve a Guerra da Restauração, que Portugal vai restaurar o trono português da Espanha. Tá? Foi uma guerra que, inclusive, vocês viram essa guerra o ano passado, e foi um conflito onde a Espanha tomou o trono de Portugal e Portugal queria o trono de volta. Inclusive, esse trono já foi direto para a mão dos Braganças, que depois a gente que vai colonizar o Brasil. Mas, enfim, para que Portugal, para né, que a família dos Bragança conseguisse reaver esse trono de Portugal, a Inglaterra ajudou. E ajudou como? Ajudou por meio de um tratado que se chamava Tratado de Westminster, no qual a Inglaterra fez uma série de exigências para tornar Portugal um país independente da Inglaterra. Depois, teve o Tratado de Mituim, que a gente também pode encontrar como tratados de panos e vinhos. E como que foi esse tratado? Esse tratado foi o seguinte: Portugal se comprometeu a comprar produtos têxteis só da Inglaterra, né? Comprometeu a comprar o algodão, o pano, tecido só da Inglaterra. E em contrapartida, a Inglaterra falou que compraria os vinhos de Portugal. Com isso, Portugal foi se endividando com a Inglaterra, foi se endividando com a Inglaterra, foi se endividando com a Inglaterra. E de repente, Portugal já devia muito para a Inglaterra. E aí, quando o ouro aqui do Brasil foi achado, essa dívida com a Inglaterra foi quitada com o ouro brasileiro. E esse também foi uma das formas de acumulação de capital para financiar a Revolução Industrial. Esse foi um dos fatores. A gente vai ter aqui também presença de matéria-prima no solo inglês. Professor, o que foi isso? Havia abundância e qualidade no solo inglês, principalmente de carvão e de ferro. E o que isso tem a ver? Primeiro, o carvão tem a ver porque o carvão é o que vai dar a força para que as máquinas funcionem. Como que ele vai fazer isso? O carvão ele vai esquentar a água e ele vai dar a força para que a máquina funcione. O carvão ele esquenta a água que produz o vapor, o qual por sua vez impulsiona o pistão, que fazia a máquina funcionar. Já o ferro, aqui ó, já o ferro por sua vez, ele era utilizado como matéria-prima para máquinas e para a construção de locomotiva a vapor e para as ferrovias, para que as locomotivas andassem. Então a gente tem aí presença de matéria-prima, tanto de carvão quanto de ferro. Então esse também foi um dos fatores que fez com que a Inglaterra fosse a pioneira na Revolução Industrial. Mão de obra disponível. Lembra lá no começo da aula, quando a gente falou que as pessoas elas saíram do campo e foram para as cidades? Então, inclusive, lembra nas nossas aulas lá que a gente viu no começo da sala, que eles saíram do campo por conta dos cercamentos, que os burgueses eles fecharam os campos para começar a plantar ovelha, e as pessoas elas não tinham mais como ficar no campo, então a única saída delas foram ir para as cidades. Quando elas chegaram nas cidades, as cidades ficavam desse jeito aqui, ó, lotadas de gente, cheias de gente. Então a mão de obra ela era incrivelmente disponível, tinha muita gente para trabalhar. Então isso foi uma coisa que fez dar certo. Tinha muitas pessoas para trabalharem na indústria. E vai ter a presença de uma nobreza aburguesada. Professora, nobreza burguesada? Sim. O que foi essa nobreza burguesada? É o seguinte, olha, tá vendo que eu tô aqui no meio de uma indústria? Tá todo mundo aqui atrás, ó. Você pode ver super simples e tem um senhor todo elegante aqui na frente. Esse é uma nobreza burguesada. Vamos lá. Enquanto nos outros países a nobreza ela estava se preocupando em gastar, ter luxos, cobrar impostos, gastar o dinheiro do povo, essa nobreza aqui não. Esses nobres aqui, que são os burgueses, eles estão preocupados em gerar lucros. Essa classe está interessada na reprodução e na ampliação do capital. Então, esta é a nobreza aburguesada. Eles estão preocupados na ampliação do capital. E a atuação de uma monarquia parlamentarista. A gente também já falou dessa monarquia parlamentarista. A monarquia
parlamentarista, ela derrubou os obstáculos mercantilistas, lembra? A gente não quer mais acumular, agora a gente quer o capitalismo, a gente não quer mais o intervencionismo estatal, agora a gente quer um livre comércio. Então eles vão incentivar esse livre comércio e a livre concorrência. Esses foram os fatores que fizeram a Revolução Industrial dar certo na Inglaterra. Esses foram os fatores que fizeram com que a Inglaterra fosse a pioneira, fosse a primeira no processo da Revolução Industrial. O primeiro setor a receber as inovações tecnológicas foi a da indústria têxtil. Aqui a gente tem uma máquina e a gente está vendo pessoas produzindo algodão. E por mais que a gente ache que as primeiras máquinas, elas tiraram emprego de muita gente, que só precisava de uma pessoa para manusear a máquina, não. Essas máquinas que precisam de uma pessoa para manusear, ela é de hoje em dia, tá? E a primeira máquina de tear, ela precisava mais ou menos de 12 homens para manusear. Então aqui a gente tem uma das primeiras máquinas. E o algodão era uma matéria-prima proveniente da Índia e das colônias inglesas, que hoje são os Estados Unidos. E como a gente estava naquele processo de revolução industrial, as pessoas elas vão começar a tentar encontrar novas tecnologias. Então aqui a gente vê a primeira máquina a vapor, que foi inventada por James Watt. E vamos também ter o primeiro tear mecânico. O primeiro tear mecânico, que foi inventado por Edmund Cornwright. As invenções tecnológicas daquela época facilitaram o uso do transporte com motor a vapor. E o invento da locomotiva, por exemplo, da locomotiva a vapor, possibilitou a criação de ferrovias. E essas ferrovias estão entre as mais importantes produções neste período. As ferrovias, elas eram utilizadas para o transporte de carvão e ferro, mas depois elas foram passadas a usar para o transporte de pessoas, permitindo o deslocamento mais rápido entre as pessoas de um lugar para o outro. Então aqui a gente vê cabines mais chiques, existiam as mais simples, mas as pessoas começaram a se locomover de trem, cortando distâncias dessa forma. Essa pintura mostra a inauguração da primeira ferrovia aqui no Brasil, que é a Estrada de Ferro em Mauá. Inclusive, o Dom Pedro II está nessa foto recebendo a Estrada de Ferro, a estrada da nossa primeira ferrovia aqui no Brasil. Vamos lá, para a gente não perder o costume, página 180, exercício de aplicação, atividade número 1. O que foi a Revolução Industrial e por que o seu estudo é importante? Vamos lá. Lembra de quando a gente começou a aula que a gente viu aquele artesão produzindo aquela bota no começo e depois ele deixou de produzir a bota toda e passou a fazer só um processo lá na linha de produção? Pois é, a Revolução Industrial é um conjunto de transformações ocorridas no setor produtivo que geraram grandes impactos nas sociedades europeias e posteriormente no mundo todo. E o seu estudo ele é importante em razão das mudanças estruturais que aconteceram e promoveram as relações de produção, algo que ainda se reflete no mundo atual. Se a gente for olhar, a primeira máquina de tear, por exemplo, ela precisava de 12 homens para funcionar. Hoje uma linha de produção às vezes precisa de um. E daqui a pouco, né, com as tecnologias que a gente tem, de repente não precisa de nenhum. Então, estudar a Revolução Industrial, ela é importante porque cada dia que passa, são mais tecnologias que aparecem, são mais inovações, são mais mudanças no mundo. Então, o estudo da Revolução Industrial é importante porque ela ainda acontece, né? Então, essa é a número 1. Anotaram? Façam porque a gente vai corrigir dentro da sala de aula, hein? 2. Explique a forma pela qual a produção era feita antes da industrialização. Vamos lá, a gente acabou inclusive de falar na pergunta anterior. A gente tinha o artesanato e a manufatura, ok? E como que era? A gente também viu lá no começo dessa aula. No primeiro processo, que é o artesanato, a produção costumava ser feita por um mesmo artesão em sua própria oficina. Já na manufatura, os trabalhadores se organizavam em uma oficina
oficina de propriedade de um empresário e realizavam um trabalho em troca de um pagamento. Então, essa é a diferença entre artesanato e a manufatura. Número 3. Fator que contribuiu decisivamente para o sucesso de industrialização na Inglaterra do século XVIII. Qual que foi? A acumulação de capital resultante da exploração colonial praticada pela Inglaterra por meio de comércio. B. A concorrência tecnológica entre ingleses e americanos, que estimulou o desenvolvimento econômico. C. A expulsão das tropas napoleônicas do território inglês, que uniu os interesses nacionais em torno de um esforço de desenvolvimento. D. O movimento ludista na Inglaterra, com a destruição das máquinas consideradas obsoletas ao incentivar a invenção de novas máquinas. E. A abertura de mercados na Alemanha e na França para a Inglaterra, por meio de um acordo comercial conhecido por Pacto de Berlim. Vamos lá, vocês já marcaram alguma? Se vocês não marcaram, vamos lá, tomara que, se vocês não marcaram, vamos marcar agora. Se vocês marcarem, tomara que vocês tenham marcado a letra A. Essa resposta é a letra A. Então, vamos para a próxima. Vamos ler o texto a seguir. Então, vamos lá, meninos. Eu vou pausar o vídeo para que vocês leiam o texto. Essa é a número 4. Nós vamos responder a número 4 juntos. Então, pausem o vídeo, por favor, para vocês lerem o texto. Agora que vocês já pausaram o vídeo, nós vamos responder. Com base na leitura do texto, identifique as principais transformações tecnológicas ocorridas na Revolução Industrial. Bom, as principais transformações tecnológicas ocorridas na Revolução Industrial foram as aplicações de energia a vapor nas máquinas, a criação de novas máquinas, as mudanças nos transportes, com a invenção da locomotiva, dos trens e dos navios a vapores. Entendeu? Então, essas são as nossas principais transformações tecnológicas ocorridas na Revolução Industrial. Letra B. O texto fala na aplicação de energia a vapor e em rocas e teares. Qual foi o principal setor industrial a receber as inovações tecnológicas? Explique sua resposta. Foi a indústria têxtil. Os principais setores industriais a receber as inovações tecnológicas foi a indústria têxtil, uma vez que o algodão era uma indústria material-prima de fácil acesso aos ingleses, provenientes da Índia e da colônia inglesa, que era ingleses da América, que era os Estados Unidos, além do fato de existir mercado consumidor consolidado neste setor. Então, os investimentos foram primeiro nas indústrias têxteis. Letra C. Qual era a matéria-prima utilizada para impulsionar a energia a vapor? E de que maneira ela contribuiu para o desenvolvimento industrial britânico? Bom, a matéria-prima utilizada para impulsionar a energia a vapor era o carvão. E a maneira como ela contribuiu com o desenvolvimento industrial foi ela que colaborou para o funcionamento das máquinas e de locomotivas a vapor, né? Por conta do carvão, conseguiu fazer com que as locomotivas e os barcos e todas as máquinas se locomovessem. Nessa atividade, a gente vai assinar F para as falsas e V para as verdadeiras. Então, vamos lá. A Revolução Industrial ocorreu na Inglaterra, no século XVIII. Porém, ainda no mesmo século, ela se difundiu para a França e para os Estados Unidos. Essa pergunta é verdadeira ou falsa? Muito bem, para você que marcou, falsa. A Revolução Industrial permitiu que grandes transformações ocorressem, não somente nos meios de produção, mas também nos meios de transporte. E aí, o que se marcou? Parabéns para quem marcou verdadeiro. Os efeitos da Revolução Industrial estendem-se até o século XXI, tendo atualmente atingido graus até mesmo de robotização nas indústrias. Verdadeiro, inclusive vocês estudam robótica na escola. O petróleo e a energia elétrica são tipos de energias característicos da primeira fase da Revolução Industrial, já utilizados no período em que a Inglaterra protagonizou a industrialização das indústrias têxteis. Essa é falsa. Esses são materiais da segunda Revolução Industrial. A expansão das ferrovias foi rápida, alcançando em poucos anos mais de 30 mil quilômetros quadrados no mundo.
esta é verdadeira. Então, a número 5 fica F, V, V, F, V. Essa é a nossa sequência. Meninos, para não perder também a prática, atividades propostas ficam como para casa, página 182, número 6, 7, 8, 9 e 10. E quando nós voltarmos às aulas, nós corrigiremos todos. Vocês podem também postar no mural da nossa sala, por favor. Até a próxima aula.